Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre reconhecer o verbo como núcleo da oração. Na aula anterior eu falei um pouco sobre o verbo, que ele tem uma função muito importante, porque ele determina o que o sujeito faz, que ele pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. O que é uma oração? Aqui eu trouxe uma definição básica. São frases que possuem sentido completo e verbo ou locução verbal. Uma frase pode ter uma ou mais orações. Mas, Angélica, o que é uma locução verbal? Uma locução verbal é mais de um verbo na frase próxima. Por exemplo, estou falando. Estou é verbo e falando é outro verbo. Por isso que indica uma locução verbal. Olha uns exemplos aqui. Marcos terminou a leitura do livro. Marcos é o sujeito. Terminou a leitura do livro é o predicado. Mas como é que eu vou saber o que é o núcleo do predicado? O núcleo do predicado é o verbo. Quem é o verbo na frase? Se tiver dificuldade para entender quem é o verbo, é só perguntar. Terminou a leitura do livro. Terminou. Terminou é um verbo. Então, ele é o núcleo do verbo. Da frase, ele é o núcleo verbal. Cheguei na escola e sentei-me. Cheguei é verbo, sentei-me é outro verbo. Olha aqui, no primeiro exemplo tem uma oração e no segundo exemplo tem duas orações. Por quê? Porque cheguei na escola é uma frase. Sentei-me já é outra oração. Núcleo verbal é o verbo na oração, que a palavra mais importante da frase é o verbo. Uma frase ela pode não ter sujeito, como os exemplos de fenômeno da natureza. Amanheceu. Amanheceu é um verbo, mas não tem sujeito, mas nem por isso não deixa de ser uma oração verbal. Outros exemplos. Ana Maria chegou. Quem é o verbo? Chegou. Então, chegou é o núcleo verbal. Eles caminharam muito hoje. Caminharam é um verbo. Então, o núcleo do predicado, ou seja, o núcleo verbal, é caminharam. Outro exemplo. Alex e Júlia estão fazendo bolo. Quem estão fazendo bolo? Alex e Júlia. Então, estão fazendo é uma locução verbal, como eu falei, tem dois verbos próximos e eles indicam o núcleo verbal. Então, até a próxima aula.